poderoso, fiel e eterno é o nome daquele que reina e sempre reinará sobre as nossas vidas. Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela oportunidade única que Ele nos dá, a fim de que juntos nós possamos usufruir de todo o conteúdo que está sendo liberado nesta conferência, os 5 ministérios. E sabemos que depois destes dias, eu e você viveremos um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo, um novo estágio, uma nova história. Diga comigo, é Deus marcando o fim e o início de um novo tempo. Alguns irmãos não puderam encerrar essa conferência conosco, por conta de ser domingo. Todas as igrejas têm culto. Alguns foram um pouco decepcionados hoje para o culto, mas Deus não decepciona. Diga comigo, meu Deus não decepciona. Efésios capítulo de número 4. Irmão, está aqui quem era para estar, tá bom? O profético, eu disse ontem, o profético ele é enjoado. Ele seleciona. E eu e você viveremos coisas grandes da parte do Senhor. Apóstolo, bispa, obrigado, tá? Deus abençoe vocês imensamente pelo carinho, pelo respeito, pelo tato, pela honra, por vocês reconhecerem aquilo que eu carrego da parte de Deus. E todo doido reconhece outro doido. Muito bom te conhecer, muito bom estar esses dias com você e entender que eu não estou sozinho acertando pedra na lua. Olha para quem está perto de você e diga assim, os iguais se atraem. Efésios capítulo de número 4, só aqueles que encontraram digam amém. Quero ler com os irmãos o versículo, base para essa conferência, que é o versículo de número 11, Efésios 4, verso 11, que diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Diga comigo, Ele deu alguns para o ministério apostólico, para o ministério profético, para o ministério evangelístico, para o ministério pastoral, para o ministério de ensino. Então, na sexta-feira, nós tivemos aqui o pastor Isaac, que falou um pouco sobre o ministério pastoral, que é esse aqui, é o dedo da aliança. Aí, no sábado, nós tivemos o apóstolo Caio, que falou sobre o ministério apostólico, que é esse aqui, o polegar. Aí, à noite, Deus me deu a misericórdia de falar um pouco sobre o ministério de mestre, de doutor, de perito, de guardião da palavra, que é esse pequenininho aqui. E aí hoje, pela manhã, Deus usou o pastor aqui de uma forma que eu nunca tinha visto, para falar sobre o ministério evangelístico, que é esse aqui. E agora a gente finaliza com o ministério profético, que é esse. Diga comigo, eu creio. E os 5 ministérios é a mão de Deus na igreja. É a mão de Deus na igreja. E aí a mão do Senhor consegue se mover, E aí você percebe que para segurar desse lado, Deus precisa de 4 ministérios. Mas para segurar esse, Ele só precisa de um. Por quê?
Porque é o ministério apostólico que consegue fluir nos quatro. Olha para quem está perto de você e diga assim: e esta igreja é apostólica. Aceita. Aplaude mais uma vez. Perto. Repreende toda a inveja, Senhor. Irmãos, como eu havia dito para vocês, foi um presente ontem eu ter tido a oportunidade de falar um pouco sobre o ministério de mestre, de doutores, de peritos na palavra, guardiãos da Torá, dos preceitos, dos princípios. Normalmente eu sou agendado para falar sobre o mover profético, e eu sou apaixonado pelo ministério profético. Então, antes de se mover na esfera de atuação profética, você tem que entender como o profético se dá. Olha para quem está perto de você e diga assim: o profético não é bagunçado. A galera fica fazendo qualquer coisa aí e chama de profético. Você só pode dizer que algo é quando o que você faz no físico é por conta de um apontamento divino, por conta de uma revelação do céu, para que você possa se mover na terra, a fim de gerar um impacto no natural. Pastor, eu não entendi, então vou tentar simplificar. O profético é quando eu faço algo no físico, debaixo de uma revelação divina, para gerar um impacto na terra. Quando eu faço algo no físico, debaixo de uma revelação divina, para gerar um impacto na terra, eu posso chamar de profético. Mas quando eu faço algo no físico por conta da minha cabeça, isso é patético. E tem muita gente fazendo algo patético e dizendo que é profético sem receber uma orientação do céu. Olha para quem está perto de você e diga assim: se o céu não direcionou, fica na sua. Aí a pessoa rapa a cabeça, a pessoa fica descalça, nem recebeu uma direção do céu. Ah, mas eu vi a outra igreja fazer. Escuta, fica na sua, para que está feio. Ou você recebeu uma direção do céu, ou para. Olha para quem está perto de você e diga: só é profético quando o que você faz no físico tem base celestial. Isso gera impacto na terra. Aplaude ao Senhor. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o ministério profético. Eu disse sobre o ministério. A primeira coisa que nós temos que entender é que hoje existe uma grande confusão no meio dos evangélicos, crente tipo gospel. E a confusão que existe é que é profeta quem profetiza. Olha para quem está perto de você e diga assim: não. Olha para quem está do outro lado e diga: não. Então não é porque Deus te usou em profecia que você pode bater no peito e dizer que você é ou você não é, tá? Ah, mas eu entreguei uma profecia para a irmã. Amém, Deus abençoe. Ah, mas eu profetizei para um pastor. Ok, Deus abençoe. Ah, eu sou profeta. Não é. Você não é. Olha para quem está perto de você e diga assim: o ministério profético vai além de profetizar. Ministério de comunicação, por gentileza, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. Olha aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons. Vamos lá, classe, ajuda o tio que está meio puxado hoje. Segui o amor e procurai com zelo os dons, principalmente o de... Todos os dons que existem, priorize buscar o dom que te dê a capacidade de profetizar. No mesmo capítulo, o verso 5. Paulo dizendo: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que...
Eu quero que todos vocês falem línguas, mas é melhor se vocês profetizarem. Porque quando você fica falando língua estranha, que está do teu lado não entende nada. Ergandou, yandas, nagachai, plapliplou, manto, fly. Escuta. Se você fala língua estranha, você tem a interpretação do que você está falando, amém. Quem está do lado é edificado. Agora, se você ficar falando de língua estranha, só ainda, você está edificando a si mesmo. Agora, a edificação é geral, quando você profetiza, olha para quem está perto de você, diga assim: priorize, buscar em Deus a capacidade de profetizar. Quem está entendendo, diga amém. Coloca para mim no mesmo capítulo, o verso 32. E os espíritos dos estão sujeitos aos, diferente de quem tem o dom de profetizar. Uma coisa é quando eu tenho o dom de, outra coisa é quando Deus me deu a profeta. Aí eu entendo que, como profeta, o meu espírito está sujeito a mim. E espírito ali está com E minúsculo ou maiúsculo? Então o espírito com E minúsculo, ele está sujeito a você. O com E maiúsculo, não. E aí aquela pessoa que é pouca a Bíblia, vê o Espírito Santo tomando a outra irmã e diz assim: irmã, quieta, senta, o espírito é sujeito ao profeta. Aí a irmã toda constrangida senta. Eu não sento, eu continuo bagunçando cadeira, continuo rodando, e ainda olho para a pessoa e diz assim: então vai lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso 32, e lê que o espírito está sujeito a mim, é o com E minúsculo, o com E maiúsculo eu não consigo dominar. Olha para quem está perto de você e diga assim: e a igreja continua errando, por não examinar as escrituras, e não conhecer o poder de Deus. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse verso, que ele é muito importante. Mas uma coisa que eu e você temos que entender: quem foi dado ao ministério profético, ele vai muito além do profetizar. Porque para profetizar, basta você ter o dom, basta você ter o... Agora, para ser dado ao ministério, aí já é mais embaçado. Para profetizar, basta você ter uma medida de fé. Quer ver? Coloca para mim Romanos, capítulo de número 12, verso 6. Romanos 12, verso 6. Olha o que está escrito. Romanos 12, verso de número 6. De modo que, tendo diferentes, segundo a graça que nos seja segundo a medida da... Então, se você tem o dom de profecia, ela vai ocorrer na tua vida segundo a medida da sua. Só que a medida do pastor aqui de fé é a mesma medida que a minha. Cada um de nós temos uma medida de... Então, se eu e você temos o dom de profecia, ele vai ocorrer na medida de... Então, se a minha fé é de alto nível, Deus vai me usar em profecia de alto nível. Agora, se a sua fé ela é mediana, as profecias vai ser meio mediana. Porque a profecia, ela flui. Eu disse que ela, através de uma medida de... Se você quer ser usado profundamente na profecia, então pede para Deus aumentar a medida da sua. Então Paulo diz: o meu desejo é que todos vocês profetizem. Todos vocês profetizem. Todos vocês. Mas é porque a irmã profetizou que ela é profetisa? É porque o guerreiro ali profetizou que ele é profeta? Então vamos parar com essa palhaçada de chamar de profeta a pessoa que profetizou. Até aqui todo mundo entendeu? Diga amém. Pronto. Então, se você achou que você era profeta só porque Deus usou você para profetizar para alguém, deixa eu te dizer, você não é. Você tem o dom de profecia, e por conta da sua medida de fé, Deus te leva numa... escuta, quando eu tenho o dom de profetizar, quando eu tenho o dom de... O Espírito Santo toma o meu aparelho fonador, que é isso aqui,
Aparelho fonador. Então o Espírito Santo, ele me inspira, porque a profecia, ela ocorre dentro de uma inspiração. De repente o Espírito Santo nos inspira, e a gente começa a profetizar. O profeta não flui em uma inspiração. O profeta, ele faz parte de um mover eterno. Então tem um irmão aqui que ele tem o dom de profecia. Aí tem um irmão aqui que é profeta. Cada um dos dois está em um ambiente espiritual diferente. Quem tem o dom de profecia vai fluir numa medida dentro de uma inspiração. Quem foi dado ao ministério profético não vai ser usado numa medida por quê? Porque ele está em um mover de fé. O profeta está em um mover tão forte de fé. Eu não estou entendendo, eu vou explicar. Eu dou um cartão para o pastor Cássio com limite de 20 mil. Pronto, recebe. Agora para o apóstolo eu dou um black, que é um cartão sem limite. Quem tem o dom de profecia flui dentro de um limite. Quem foi dado ao ministério tem o black. Então ele não flui numa medida de fé, ele não flui em uma inspiração, ele está em um mover eterno, ele está em um mover, fazendo parte desse mover, ele em todo momento está em duas dimensões, tanto a física como a espírito. Quem tem o dom de profecia, dependendo da inspiração do culto, ele profetiza. Agora quem é dado ao profeta, aonde ele está, Deus usa. Se ela está no mercado, é lá. Se ele está dentro do Uber, é lá. Se ele está no açougue, é lá. Porque quem é dado ao ministério profético não precisa de uma inspiração. Aonde ele e ela está, ele e ela é boca de Deus na terra. Quem me acompanha até aqui, diga amém. Então aí você começa a observar que se quem tem o dom de profecia, o Espírito Santo toma o aparelho fonador, quem é dado ao ministério profético, o Espírito Santo toma a cabeça da pessoa, a mente. Diga comigo, o profeta tem a mente tomada pelo céu. Tendo a mente tomada pelo... Ele conhece todos os segredos de Deus. Olha para quem está perto de você e diga assim: porque Deus, ao se sentir na vontade de compartilhar os seus segredos, Ele procura, não é o apóstolo, não é o evangelista, não é o pastor, não é o mestre. Deus desabafa com os profetas. Quem me acompanha até aqui, diga amém. Então, em que momento eu sou dado ao ministério profético? Em que momento? Coloca para mim o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso 5. Ai, pastor, vai ser assim? Vai. Porque não adianta você ficar rodando no mistério burro, caindo burra, rodando. Não. Se a gente vai entrar em um mover profético, a gente vai entrar com entendimento, com alto nível de conhecimento, a fim de que caia por terra o inimigo de Deus. Diga, eu creio. Aqui, antes que te formasse no ventre e antes que saísse da madre as nações te dei por... O Senhor está dizendo o que para Jeremias? Antes do espermatozoide do teu pai fecundar o óvulo da sua mãe, antes de você começar a ser gerado no útero da sua mãe, eu já te conhecia. Eu já tinha te santificado e já tinha você como profeta às nações. Agora, como pode Deus já conhecer
Deus já santificar e Deus já entregar um camarada a um ministério profético antes dele nascer. Como isso se dá? Perguntou para mim, como? Não ouvi. Pelo Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, Deus nos enxerga como um espírito com alma morando em um corpo. A ordem não é corpo, alma e espírito. A ordem é espírito, alma e corpo. Deus, você é corpo. Não é corpo, é espírito. Diga comigo, eu sou um espírito. Diga, eu tenho uma alma. Diga, e eu moro em um corpo. E a Bíblia diz em Tessalonicenses 5:23 que Deus espera que você conserve irrepreensível e santifique todo o seu espírito, toda a sua alma e todo o seu corpo. Por que todo o seu espírito? Por conta do que eu disse ontem. O espírito tem 6 esferas. Quais são as esferas do espírito? Fé, palavra, oração, confiança, esperança e discernimento. Conserve e santifique toda a tua alma. Quais são as esferas da alma? Mente, emoções, consciência, razão, vontade e livre-arbítrio. Conserve e santifique todo o seu corpo. O que é o corpo? Visão, olfato, paladar, audição, tato, sentido de equilíbrio, de temperatura e sexual. São os 8 receptores que nós utilizamos para entrar em contato com o mundo físico. Mas eu aprendi na escola 5 sentidos, só que os judeus trabalham 8. Então você tem 8 sentidos para entrar em contato com o mundo físico. Então o teu corpo, como diz em Coríntios 6, é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito. Antes de você fazer qualquer coisa no teu corpo, pede autorização para Deus, porque Ele não comprou o teu corpo com ouro, Ele não comprou o teu corpo com prata, Ele comprou o teu corpo com sangue imaculado, incontaminado, irrepreensível. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E se por acaso você estiver destruindo o teu corpo, deixa eu te dizer uma coisa: o céu vai destruir você. Mas a carne é fraca. Mas a carne não tem nada a ver com o corpo. Corpo é visão, olfato, paladar, audição, tato, sentido de equilíbrio, temperatura e sexual. E carne? Carne é a sua natureza humana corrompida pelo pecado por conta da palhaçada que Adão e Eva fez no jardim do Éden. Diga, eu tenho uma natureza humana corrompida pelo pecado por conta da palhaçada de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem feito aquela palhaçadinha, eu e você não teríamos uma natureza humana, a qual a Bíblia chama de carne. Carne. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não tem os demônios como inimigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele peleja, ele pleiteia, ele combate a sua carne. Então o maior adversário do Espírito Santo com M maiúsculo é a sua carne. É a sua inclinação para a coisa errada. E de que maneira eu vou trabalhando a carne, renunciando à carne? Através do segundo Adão. E quem é o segundo Adão? Cristo. A Bíblia diz que o primeiro Adão perdeu no paraíso para Satanás, mas o segundo Adão ganhou de Satanás no deserto. E o segundo Adão ganhou de Satanás no deserto para que eu e você pudéssemos nos apropriar de uma nova natureza, e é uma natureza divina, e a gente só alcança essa natureza descendo as águas do batismo e nascendo de novo. E você quer essa palhaçada que não precisa se batizar? Olha para quem está perto de você e diga assim: é tempo dessa geração mergulhar em uma nova vida e alcançar uma natureza divina, se desprendendo da carnal. Então se eu sou espírito com alma morando em um corpo, espírito, fé, palavra, oração, confiança, esperança, discernimento. Alma, mente, emoções, consciência, razão, vontade, livre-arbítrio. Corpo, visão, olfato, paladar, audição, tato, equilíbrio, temperatura e sexual. Pronto. Deus me deu um corpo para entrar em contato com as coisas físicas, e Deus me deu um espírito para entrar em contato com Ele, porque Ele também é espírito. E eu sou quem, pastor? Você é a alma. Você é a alma. E você só pode decidir em vida onde você vai passar a eternidade. Por isso que quando a gente vai evangelizar, a gente olha um para o outro e diz assim: vamos sair aí pelas ruas ganhar alguns corpos.
vamos lá na praça ganhar alguns espíritos? Não, vamos ganhar. Só que o Senhor não vai vir buscar só a sua, Ele também quer o seu espírito e o teu corpo. Olha para quem está perto de você e diga assim: então, em nome de Jesus, submete a tua alma mais ao espírito do que ao seu corpo. Agora vamos lá. Se eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro em um corpo, em que momento Deus colocou o espírito na gente? Vai lá. Tempo. Como? Vai lá, gente, se arrisca. Sopro de vida. Então você está falando de Gênesis 2:7. Vamos ver. Coloca Gênesis 2:7, vamos ver se ele acertou, se foi aqui que Deus colocou o espírito. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da, e soprou lá em suas o fôlego de, e ele foi feito espírito. Ele foi feito o quê? Então dessa vez você errou, mas na próxima se acerta. Tranquilo. Então quando o Senhor pegou o bonequinho de barro e soprou nas narinas dele, Deus não soprou o espírito, Deus soprou a alma, que é mente, emoções, consciência, razão, vontade e livre-arbítrio. Já que em Levíticos diz, no capítulo 11, verso 17, que a vida da alma está no sangue, existem algumas linhas teológicas que diz que quando o Senhor soprou nas narinas do bonequinho de barro, na verdade o que o Senhor estava jogando ali dentro daquele corpo era sangue. Por isso que os testemunhas de Jeová não doam, porque a Bíblia diz que a vida da alma está no, mas a vida da alma está no sangue, não diz que é o sangue. Você está na cadeira, você não é a cadeira. Ah, mas como a alma, ela desatrela? Aí você anota num papel e pergunta para Deus, que quando você chegar no céu, que eu já não sei de tudo, para te Deus com a cidade que você me dá. Olha para quem está perto de você e diga assim: foi aqui que você se tornou a alma vivente. Agora, olha aqui, ó. Você está entendendo que o fôlego de Deus está em você? Ou seja, você é o bafo de Deus. Você é o hálito de Deus. Por isso que o diabo é inimigo das nossas almas. Porque você, sendo o hálito de Deus, ele quer acabar com o hálito de Deus que existe em você. Quando você tiver a oportunidade, compra um livro com o nome O Poder Latente da Alma. Eu oriento você a estudar o poder latente da alma. Aí você vai entender que é muito bom ter uma autoridade, mas você não tem ideia da preciosidade que existe de Deus na sua alma. Ah, pastor, mas você falou como, e o espírito? Vamos lá, Zacarias 12, o espírito do homem foi construído dentro do homem, o espírito com E minúsculo, dentro do homem. Por quê? O espírito é um caminho seguro para que eu e você possamos nos relacionar com, porque Deus, ele é espírito. Olha para quem está perto de você e diga assim: você tem um espírito para se relacionar com Deus. Então não dá para se relacionar com Deus na alma, tá? Na alma. Tanto é que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem na alma, que o adorem em. Eu acho tão engraçado quando a irmã pega o microfone e diz assim: ah, irmãos, hoje eu vim louvar a Deus, adorar a Deus com toda a minha alma. Então para, que Deus não quer ninguém adorando com a alma. Deus quer, e Deus procura adoradores que o adorem em. Só que para você adorar em, você precisa submeter ao Espírito a sua alma. Quando Davi dobrava os joelhos, ele dizia o quê? Senhor, cala a minha. Cutuca quem está do teu lado e diga assim: a alma é barulhenta. E se você não silenciar ela, você jamais vai ouvir a voz de Deus no Espírito. Quando eu e você vamos submetendo a nossa alma ao... Então vamos lá. Primeira esfera do Espírito, a fé. Primeira esfera da alma, a mente. Quando você silencia a mente com a sua fé, que é a primeira esfera do Espírito, a fé. Primeira esfera da alma, a mente. Quando você silencia a sua mente através da... Você assume o controle. Por quê? Porque a mente é que domina todo o nosso corpo. Conhece alguém que já teve ataque de pânico? Surto de pânico? O pânico nada mais é do que uma mensagem que a mente manda para o corpo. E qual é essa mensagem? Que você vai morrer. Agora, se todo ser humano é 100 trilhões de células, e em 100 trilhões de células existe 6 bilhões de informação, agora imagina, 100 trilhões de células se preparando para morrer. Esse é o problema da mente. A mente mente.
E se você não silencia a mente através da fé, você começa a viver um monte de fake news, de que você é incapaz, de que você não vale nada, de que você não tem autoridade. Escuta, hoje através da fé, que é a primeira esfera do Espírito, Deus vai submeter a sua mente. Segunda esfera do Espírito, a palavra. Segunda esfera da alma. Da alma, gente, eu falei. Vamos de novo. Esferas do Espírito: fé, palavra, oração, confiança, esperança e discernimento. Alma, mente, emoções, consciência, razão, vontade e livre-arbítrio. Pronto, decoraram. Primeira esfera do Espírito, fé. Primeira esfera da alma, mente. Segunda esfera do Espírito, palavra. Segunda esfera da alma, emoção. Quando você começa a gerenciar as suas emoções através do poder você deixa de ser tão emocional. Lembrando que a emoção é uma experiência física, mas o sentimento é uma experiência psíquica. O sentimento, na verdade, sempre será uma interpretação do cérebro em relação à emoção. Não entendi, vou explicar. Emoção, minha pupila dilatou. Emoção, eu estou suando, isso é emoção. Minha boca secou, emoção. Meu intestino peristaltou, emoção. Meu coração acelerou, emoção. Emoção é uma experiência física. Quando eu começo a ter uma experiência física, o meu cérebro tenta entender o que está acontecendo. Quando ele entende, ele me dá um sentimento. Eu estou suando porque eu estou jogando futebol? Eu estou suando porque eu estou em cima de uma esteira? Então o cérebro não vai me dar um sentimento como se eu estivesse em cima de uma esteira ou como se eu estivesse jogando futebol. Porque a emoção, por mais que ela seja parecida com quem joga futebol e com quem está na esteira, ela é diferente. O que? A emoção pode ser igual, mas o sentimento ele é? Porque o sentimento é uma interpretação da emoção. Por que você está querendo dizer isso? Hoje em dia, se a gente não tiver a palavra, a gente não consegue compreender as nossas emoções. E a partir do momento que pela palavra você compreende as suas, isso é libertador. Por que é libertador? Porque a partir desse momento, ninguém te faz sentir nada. Você decide o que você quer sentir. A irmã me humilhou. Não, a irmã não te humilhou. Você se sentiu humilhada. O irmão me desprezou. Não, o irmão não te desprezou. Você se sentiu desprezado. Porque por mim, a pessoa pode se rasgar e morrer do meu lado. Eu vou dar o controle das minhas emoções para quem nem conhece a minha história. Vá pentear macaco. Olha para quem está perto de você e diga assim: isso é submeter a esfera da alma para a esfera do Espírito. Se a primeira esfera do Espírito é a fé, a segunda é a palavra, e a terceira é a oração, e a terceira esfera da alma é vocês esqueceram, gente. Consciência. E eu só consigo ter paz na minha, se eu tiver uma vida de oração. Enfim, depois que eu submeto todas as esferas da alma à esfera aí quem que desce? O Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo desce, já que todas as esferas da minha alma estão submetidas às esferas ele consegue tirar a minha alma do corpo pelo Espírito. Coloque Ezequiel 37, verso 1. É o que acontece aqui. Ezequiel veio sobre mim a mão e ele me fez sair nu e me pôs no meio de ou seja, o Senhor tirou ele do corpo pelo Espírito Santo, no Espírito, com a alma submetida, e deu uma experiência para ele fora do corpo. Ai que maluquice, se prepara, que é daqui para mais fundo. Ele começou a viver experiências fora do corpo. Isso é Velho Testamento. Velho Testamento é que o pastor aqui teve misericórdia de vocês de manhã, não jogou um barulho, mas eu vou usar o mesmo capítulo e vou jogar um barulho. Atos 8, verso 38. Vamos ver o que aconteceu com o Felipe, né? Você sabe, Felipe estava evangelizando, tal, tudo, sem dinheiro de Uber, sem dinheiro para táxis, tal. Aqui, 39. E quando saíram o Espírito do Senhor arrebatou,
E não viu mais o eunuco. Jubiloso continuou o seu. Olha o verso 40. E Filipe se achou em... Mas ele estava onde? Gaza. De Gaza a Azoto, 50 quilômetros. Quem tira ele de Gaza e coloca ele em Azoto? O Espírito Santo. E você andando de Uber, que é o que você merece. Diz que é Velho Testamento. O evangelista Filipe precisava estar em Azoto, mas para caminhar 50 quilômetros ele iria perder muito tempo. Então, já que ele tinha uma submissão da alma ao Espírito, ficou fácil para o Espírito Santo não arrancar só a alma dele pelo Espírito e dar uma experiência fora do corpo, mas o Espírito Santo tirou ele com o corpo e tudo, jogou ele em Azoto. De repente ele chega em Azoto assim, ó. Depois desta noite profética, as experiências que você terá com Deus nas próximas 24 horas, as experiências que você vai ter com Deus nas próximas 24 horas, vai ter gente que vai rir, vai ter gente que não vai acreditar. Problema. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Diga comigo, Deus tem mais. Mais uma vez, Deus tem mais. Olha para quem está perto de você, diga assim: é tempo de experimentar níveis maiores. Você está assustado? Você está assustado? Escuta. No candomblé, isso seria normal. Na umbanda, isso seria normal. Na quimbanda, normal. Na quiumbanda, normal. Na wicca, normal. No budismo, depois do nível bampó, normal. No satanismo, normal. No voduísmo, normal. Na maçonaria, depois do grau 30, normal. E você é crente para quê? Para ficar fazendo fofoca e comendo coxinha no final do culto? Se for para mim ter um relacionamento com Deus e ficar no raso, eu não quero. Eu quero ir mais fundo. 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 Se as esferas da alma estão submetidas às esferas do Espírito, depois que eu morro, a alma descansa com o corpo, porque ela está no sangue. Por isso que Deus, para poder te salvar, Ele vai ter que te ressuscitar, porque é só recuperando o teu corpo para Ele conseguir resgatar a tua alma, mas o Espírito não. Depois que você morre, o Espírito volta para... Então se ele volta para... Antes de você nascer, ele já estava com... Pronto, voltamos para Jeremias. Por isso que o Senhor já conhecia Jeremias antes dele nascer, pelo Espírito. Vamos imaginar o Espírito como um pendrive ou um chip. Essa máquina tem chip? Então pronto. Vamos imaginar o Espírito como um chip. E aí, antes de você nascer, o Espírito que ele vai construir em você está lá com ele. Então ele já vai colocando no chip tudo que ele tem com você na terra. Quando você nasce, ele só pluga. Por isso que o Senhor diz para Jeremias: eu te conheço antes do espermatozoide do teu pai fecundar o óvulo, antes de você formar no ventre da tua mãe. Eu te conheço no Espírito. E no Espírito eu já tinha dado você um ministério profético. Por que você contou todo esse rolê? Para você entender que o profeta, ele é selecionado por um conselho eterno e treinado de maneira específica para cumprir na plenitude do tempo um propósito na terra. Pastor, repete. Vou repetir porque eu adoro repetir. O profeta, ele é selecionado por um conselho eterno, de maneira cuidadosa. Ele é treinado de forma específica para cumprir um propósito de Deus na terra na plenitude do tempo. O que seria na plenitude do tempo? No tempo determinado. Jeremias foi ativado ao ministério profético depois dos 20. Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, foi treinado como sacerdote até 30 anos. Quando chegou lá na terra dos caldeus, Deus disse assim para ele: você foi treinado durante 30 anos para ser sacerdote, mas você é profeta, e eu estou te ativando aos 30.
Porque quem é dado ao ministério, Deus ativa ele na idade que Deus quer. Por quê? Porque o profeta, ele é ativado em tempos específicos, quando Deus quer trazer um tempo novo e uma nova era na terra. O profético não é essa palhaçada, aí tem um profeta ali, tem um profeta. Não. Quando Deus levanta um, é para marcar uma geração. Olha para quem está perto de você e diga assim: não é brincadeira. Coloca o segundo livro de Crônicas para mim, capítulo 20, verso 20. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas. Credes nos profetas. Hoje eu vim pregar sobre o ministério. E se você hoje não crê, pobre forever. Olha para quem está perto de você e diga assim: quer prosperar? Creia no profético. Olha para quem está do outro lado, para não ficar com inveja que agora tem instrumentos evangélicos. Olha para quem está do outro lado e diga assim: quer prosperar? Creia no profético. A prosperidade é quando Deus reúne todas as bênçãos em uma só pessoa. A prosperidade é quando Deus reúne, é quando Deus somatiza todas as bênçãos em uma só pessoa. Já que essa noite a esfera de atuação profética será ativada por conta de um ministério profético que existe, nós acreditamos. Hoje está liberada a prosperidade. Hoje está liberada a prosperidade. Hoje está liberada a prosperidade. Eu já posso sentir o cheiro da prosperidade na vida de algumas pessoas que estão aqui. Então, se você acredita nesta palavra, dá um sinal aí onde você está, porque Deus está te autorizando a prosperar. Diga comigo: a partir de hoje eu não aceito mais miséria, falência, derrota, fracasso e escassez. Eu nasci para prosperar. Diga comigo: eu creio. Amós 3:7. Vamos para o profeta Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, A maior característica de um é ele ser. A irmã não vai fazer nada porque ela disse que ela é a profeta na HP, a aliança. Irmão, a maior característica do profeta é servir. Mas ela é a líder. Escuta, você não se torna um líder pelo número de pessoas que você manda. Você se torna um líder pelo número de pessoas que você serve. A pergunta não é em quantas pessoas você manda. A pergunta é: quantas pessoas você? Porque um líder não diz vai, ele diz vamos. Ele não diz meu, ele diz nosso. Até porque liderar não é mandar, é conquistar o respeito. E a gente só conquista o respeito ministerial servindo. Pergunta para quem teve coragem de sentar do teu lado: quantas pessoas você serviu hoje? O próprio Jesus disse para os discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para...
A Bíblia diz em Filipenses para que você, em todas as oportunidades que você tiver, você reconhecer o seu irmão em Cristo como alguém superior a você. Porque no reino de Deus, o menos é. Por isso que Deus não faz coisa alguma enquanto Ele não revela os seus segredos aos os profetas. Agora eu vou conflitar com outro seminário que eu viajo o Brasil e o mundo para dar, que é de intercessores. O intercessor, ele também está dentro de um nível de intimidade com Deus, ao ponto de Deus também, antes de fazer qualquer coisa, Ele procura na terra todas as vezes que Deus teve planos de acabar com a terra, Ele procurou e todas as vezes que a Bíblia diz em Isaías 59, todas as vezes que Ele encontrava esse intercessor segurava as mãos dele para ele não destruir a terra. Um intercessor consegue segurar a mão de Deus para que ele não acabe com tudo. E quem é o intercessor? Aquele que ora? Não. Porque quem ora não intercede, mas quem intercede ora. Eu não entendi. Quem ora não intercede, quem intercede ora. Por quê? Porque orar é um dever de todos nós. Agora, interceder é uma chamada. Quem ora com Deus tem comunhão. Quem intercede com Deus tem intimidade. Só que para o intercessor alcançar um nível ele tem que se mover em 7 dimensões. Quantas dimensões? A primeira dimensão, natural. A segunda, ouvir a Deus. A terceira, visão aberta. A quarta, ativação espiritual. A quinta, batalha espiritual. A sexta, o atemporal. A sétima, arrebatamento físico e de sentido. Quando o intercessor se move nas 7, ele alcança um nível de intimidade com Deus, onde Deus compartilha com ele os seus planos e projetos. Só que o profeta, ele não precisa ir alcançando as 7, ele já faz parte de todas elas. É como se o profeta, ele cortasse a fila. Enquanto a intercessão está em camadas de governo, subindo as dimensões, o profeta passa direto. Por isso que é muito legal, quando o ministério de intercessão está travado, chamar para orar com elas ou com eles porque ele facilita a passagem. Quem está acompanhando, diga amém. E se o profeta tem alguém que consegue gerenciar uma adoração profética, se o profeta tem um músico que consegue gerenciar uma adoração, aí acabou. Como assim acabou? Acabou. Segundo livro de Reis 3, verso 15. Eu não gosto de Bíblia, veio no culto errado, tá? Ora, pois, trazei-me e sucedeu que tocando veio sobre ele. Se eu sou profeta e de repente na minha esfera de atuação profética chega porque música não é só música. Música é espiritual. Faz uma tônica, faz uma dominante, faz uma subdominante, faz um trítono, dá uma mexida e faz um trítono. Já ouviu falar de funções harmônicas? Já ouviu falar de música terapia desde 1950? Música não é só música. Quais são as regiões para ativar as funções harmônicas? Da esquerda ou da direita? Faz uma sequência de acorde, funções harmônicas. Joga uma combinação de nota.
Já ouviu falar da frequência 432? Da 539? E você já? A minha igreja está sendo destruída porque está faltando. Esses dias eu estava pregando numa igreja, um músico estava fazendo, eu falei, ei, eu parei o culto, eu falei, ei, para. O que você está tocando aí? Ele ficou todo sem graça, eu falei, aqui não. Eu preciso de alguém alinhado com o céu, para que enquanto você estiver tocando, a mão do Senhor desça sobre mim. Só a música gerenciada para adorar a Deus é que rompe o Cronos, abrindo uma fenda para o Kairos e nos fazendo transitar na eternidade, compreendendo o passado, presente e futuro como uma coisa só. Só conseguimos viajar no atemporal, e eu estou falando da sexta dimensão, se houver alguém que abra uma fenda no Cronos através de uma sequência de acorde, de uma combinação de nota. Por isso que lá em Atos 2, eles começaram a ouvir um som do. Será que o som que está sendo tocado nesse púlpito é um som que está vindo do? Porque tem igrejas que o som que está sendo reproduzido no altar está vindo do inferno, e fica claro que é do inferno. Deus não está procurando músicos, Deus está procurando adoradores. É triste quando você tem um músico que não é um adorador, mas é uma benção quando você tem um adorador que não é músico. Agora é incrível quando você encontra dentro de um músico um adorador. Olha para quem está perto de você, diga assim: que o seu compromisso seja adorar. Quem me acompanha até que diga amém. Quem está me acompanhando até que diga aleluia. Coloca para mim, por gentileza, o primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. E não é que vocês chegaram? Teve culto, tudo. Você viu, o Brasil perdeu, você viu? Ah, Deus sabe de todas as coisas, né? Ah, Deus é que não decepciona. Aqui, ó. Primeiro livro de Reis, 17, verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores disse vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Já que Acabe e Jezabel havia feito o povo de Israel se corromper, isso irritou quem? O profeta. Nunca irrite um. E deixa eu compartilhar algo com vocês. Normalmente quem tem uma personalidade, um temperamento, um gênio, um caráter, que é só o sangue of the Jesus tem power. Eu não conheço um que seja fácil de lidar. Todo é 880, ou você ama ele ou você odeia ele forever. Porque todo não faz questão de agradar ninguém. Já que Acabe e Jezabel irritou Elias, sabe o que ele fez? Ele foi lá, escuta, segundo as minhas palavras. Não é Deus que me trouxe aqui não. Que profeta é topetudo. Quem tem o dom de profecia precisa de uma inspiração para profetizar, que é o que eu já preguei. Agora quem é profeta, qual é o cartão que o profeta tem? O black, acabou, é sem limite. Ele não precisou de uma inspiração, ele não precisou do Santo Espírito tomando o aparelho fonador dele, ele não precisou fluir numa medida de fé. Romanos 12:6, ele tem o black. Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. A hora que ele liberou essa, por conta do compromisso que Deus tem com um profeta, Deus assinou embaixo. Todas as vezes que eu vejo eu vou até ele e peço para ele profetizar alguma coisa na minha vida. E aí do profeta, se disser para mim, Deus não me mostrou nada, mas não precisa, você é profeta, o que você profetizar na minha vida acontece. Porque você tem um cartão. O quê? Segundo as minhas palavras, não vai chover durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e... Qual é a raiva de Acabe e Jezabel? Ele não afrontou só Acabe e Jezabel, ele afrontou o Deus Baal. E o Deus Baal era o Deus do clima, o Deus do tempo,
era o Deus da agricultura, era o Deus da colheita. Então quando ele disse não vai, ele estava afrontando a entidade Baal. Como eu trabalho cura e libertação, a galera que é do segmento da religião matriz africana, o povo me segue. Eu trabalho com gente que está vindo do candomblé, eu trabalho com gente que está vindo da Umbanda, eu trabalho com gente que está vindo da quimbanda. É tudo macumba. Aí eu já percebo que você é ignorante. Por quê? Porque quem é do candomblé não se move num terreiro, se move numa roça. O candomblé trabalha orixá, Ogum, Oxóssi, Inhansã. E a Umbanda não tem nada a ver com roça. Na Umbanda nem é jogado o obi, é jogado os búzios. O obi é jogado no candomblé. Quando você vai para a Umbanda, você entende o quê? Que na Umbanda é mais barato. Eu tenho bastante dinheiro, vai para o candomblé. Eu tenho pouco dinheiro, Umbanda que é mais em conta. Na Umbanda você não trabalha orixá, na Umbanda você trabalha entidade. Zé Pilintra, Preto Velho, Baiana, Pombagira, depende das Pombagira, porque tem as linhas de 7, cada uma delas puxa 7, e aí te levando a ser mãe pequena. Na Umbanda, você pode alcançar um nível combona. Já no candomblé é Eked, a cantora Anitta, ela é Eked. E qual é a Eked? É aquela que não precisa arriar a obrigação, é aquela que não precisa girar, ou seja, incorporar, e não precisa fazer o bori, a raspagem para deitar. Por quê? Porque a Eked, ela só marca o ponto, e é ela que vai conversar em 4 idiomas com o orixá, para entender o que ele quer para liberar o axé. Essa é a Eked no candomblé. Na Umbanda é a combona. E na quimbanda? Quimbanda não trabalha nem orixá e nem entidade. A quimbanda trabalha espíritos de linha esquerda, que não se manifesta no terreiro nem na roça. Por isso que quem é do candomblé e da Umbanda, na quaresma, anda com o contra-egum. O que é o contra-egum? É uma forma de se proteger com os espíritos de linha esquerda que vem da quimbanda. E a quimbanda? E a quiumbanda? Quiumbanda já não é orixá, não é entidade nem espíritos de linha esquerda. São espíritos de abismo, que a Bíblia diz que só quem pode trancar é Abaddon e Apolion. E a Wicca? A Wicca é o alto nível da bruxaria, e o maior encontro de bruxos acontece no estado de São Paulo, na cidade de Paranapiacaba. É lá que eles viajam em uma viagem astral, dentro de um mantra Pachamama, por uma faixa vibratória, deixando o corpo para trás em estado latérgico. O mundo espiritual existe. E quando Deus ativa o ministério, a gente não tem medo de entidade, não tem medo de orixá. Você não conhece um orixá, escuta, eu respeito a tua religião. Você acha que Deus me chamou para tirar quem é do candomblé da roça? Eu não, eu tenho mais o que fazer. Você acha que Deus me chamou para tirar o católico do padre, o kardecista da... Não, escuta, não fui chamado para tirar nenhum umbandista do terreiro. Não. Você quer ser um bandista, candomblecista? Boa sorte. Agora, o dia que você quiser sair, lembre-se, você vai precisar de ajuda, porque não é fácil. É aí que eu ajudo a galera a sair. Porque quando você não está feliz numa roça de candomblé, e você muda sem a autorização do orixá, ele te mata em 7 dias. Quando sai o seu orixá no obi, já sai a lista de comida que você não pode ingerir, senão o orixá te pune. Aí por que na igreja não tem todo... Aqui a gente experimentamos a miséria, e tem gente que quer bancar palhaço na igreja evangélica por conta da misericórdia. Mas o Senhor mandou eu dizer para algumas pessoas: comigo não se brinca, de mim não se zomba. Você plantou e eu te farei colher. Olha para quem está perto de você e diga assim: o profeta carrega uma palavra de peso, que não há entidade, não há espíritos que bloqueie as mãos de Deus trabalhando em favor dele. Coloca o segundo livro de Reis para mim, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, verso 9. Depois que Acabe morreu, fica o filho dele endemoniado, Acasias. Aí Acasias sofre um acidente e fica em cima da cama entre a vida e a... Aí ele chama os empregados e diz assim: vai até Ecrom, vai até
e pergunta para Baal-zebube se eu vou ser curado. Você sabe que a terra filisteia tinha 5 cidades, né? Ecrom, Gate, Asquelon, Asdod e... não, Gaza, Gate, Asquelon, Ecrom e Asdod. Vai para Ecrom e pergunta para Baal-zebube se eu vou ser curado. O que Deus fez? Falou para Elias: você acredita que Acasias, que está entre a vida e a... pediu para os empregados dele ir lá em Ecrom consultar uma entidade por nome de Baal-zebube para saber se ele vai ficar curado? Sendo que em Israel tem Deus. É sério que você foi na cartomante? É sério que você vê seu signo? É sério que você foi num terreno, sendo que você tem um... Elias barra os empregados de Acasias, manda eles voltarem e dizer para Acasias que ele não vai sair da cama, ele vai morrer. Elias desce e vai ao encontro. Ei, onde vocês estão indo? Recebemos uma ordem do rei Acasias, perguntar para Baal-zebube, invocar Baal-zebube em Ecrom e perguntar se ele vai ser curado. Então, não precisa ir, tá? Não vai. Deus mata ele por esses dias. O que é? Deus mata ele por esses dias. Eles voltam e Acasias diz: mas já voltaram de Ecrom? Não precisamos nem ir. Nós encontramos um homem que disse que você vai. Quem é esse homem? Primeiro, é igual o Tony Ramos, peludo, e ele usa uma faixa de couro. O que Acasias diz? É Elias, o tisbita. Por que ele sabia que era Elias? Porque todo mundo que tem um ministério carrega uma marca. Todo profeta é marcado, toda profetisa é marcada. Olha para quem está perto de você e diga assim: o ministério profético é marcado. E todos entendem quando essa esfera é ativada. Acasias manda 50 soldados. Quantos soldados? Para ir arrastar Elias da montanha. Olha lá. Então o rei enviou um capitão com 50, com os seus 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei disse-lhe, homem de Deus, o rei diz. Elias lá em cima da montanha diz: desce. Irmão, se você não sabe falar com quem é do ministério, já falei, essa galera tem o pavio. Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de... que desça fogo e mate vocês aí embaixo. Desceu fogo e matou os 50. O que Acasias fez? Mandou mais 50. Posso pôr para os quadros, mas o versículo, outro. E tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. E ele respondeu dizendo: homem de Deus, assim diz o rei. O outro disse: desce. E você agora vem com 50 dizendo: desce. Gente, nunca apresse o profético. O profético a gente não apressa, porque o profético ocorre na plenitude do tempo. Lembra? O profeta é alguém escolhido por um conselho eterno, treinado de maneira específica para cumprir um propósito de Deus na terra, na plenitude do tempo. Lucas 1,70, desde o princípio ouve os profetas. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma a ti os teus 50. Morreram. Então o fogo desceu, certo? 100, tá? 100. E o rei mandou mais 50. E tornou, mas tem gente que é trouxa, né? E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus.
Então subiu o terceiro capitão de 50, chegando no poço. Já que Elias estava lá em cima, esse líder de 50 falou: olha, já morreu, né? 100. Os outros dois vieram com arrogância ou humildade? Agora vem esse humilde, ó, reconhecendo o valor do profético, reconhecendo a competência, a habilidade do profético. De joelhos diante de Elias, ele fez o quê? Dizendo: homem de Deus, peço-te, preciosos os seus olhos da minha vida, a vida destes 50, tu tremendo, seu servo, tudo aqui empregado seu, cara, pô, brother, homem de Deus, peço preciosos aos seus olhos da minha vida, destes 50 teu servo. 14, eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitão, e ele falando, os dois primeiros capitão, e 50 com os seus 50, verso 15, não, pode continuar, porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha, 15, um anjo aparece e diz: Elias, gente, quem é dado ao ministério, você não acalma do nada, gente, eu tenho amigos que são, eu ando com Rivotril e diazepam, e com um anjo como plano C. O anjo hoje diz: Elias, desce, tá, chega, já morreu 100, cara, desce e vai com eles, e vai lá falar na cara do rei que ele vai morrer. Elias desce, olha para o capitão e diz: vamos. Olha que ele chega até a casa e diz: que foi? Você mandou 100? Não, é que eu fiquei sabendo que você falou que eu não vou descer da cama. Eu falo: vai morrer mesmo, vai morrer. Eu gosto de quem é dado ao ministério. Ele não grava áudio, ele não tecla, ele não dá indireta no Instagram, ele não grava story, ele fala na... Quem é dado ao ministério profético não tem dificuldade nenhuma de falar algo na sua, e não enfeita, tá? Normalmente quem Deus entrega a um ministério é aquela pessoa que a grande parte dos evangélicos crentes tipo gospel não vai com a cara. Tem gente que está se identificando. Agora tem gente que acha que está se identificando. É porque eu tenho esse jeito. Não, irmã, você não tem esse jeitão não. A irmã é mal educada. Isso que a irmã é. Aí eu acho que eu sou meio profetizada. Não, a irmã é sem educação mesmo. A irmã precisa tratar isso aí em nome de Jesus. Olha para quem está perto de você e diga assim: Elias não brincava com a sua chamada. Quem é dado a um ministério pode se mover através de uma dança profética, pode se mover através de uma adoração profética, pode se mover através de uma palavra profética. Davi quando tocava, Davi quando adorava, a adoração dele era profética. Eu disse que a adoração dele era, porque imediatamente uma esfera de atuação profética era ativada. Coloca o primeiro livro do profeta Samuel para mim, capítulo de número 19. É 19, verso 19. Aqui, ó. Primeiro livro do profeta Samuel, 19, verso 19. Olha o que diz. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, lá em Ramá. 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram uma congregação de, fazendo o quê? Onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Quando Deus permite em uma igreja ocorrer um encontro de acabou.
acabou. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros e também eles, 21. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros e também, para prender Davi. E estes, então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, quais também. Saul disse: quer uma coisa bem feita? Faça você mesmo, eu vou lá. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis aqui estão em Naiote, hein? Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo veio sobre, e de repente aqui, ó, foi rodando, marchando. Coloca outro versículo. Começou a se arrancar a roupa. Vai tocando uma coisa a mais para você. Já tinha, três equipes já tinha profetizado que Davi era o novo rei de Israel. Agora o próprio Saul entrou no mistério profético, entrou na esfera de atuação profética, profetizando que Davi era o novo rei de... Quando há um ajuntamento, quando há um encontro de... uma esfera é ativada. E quem pisa nessa, vive o que está acontecendo. Você lembra que José tinha sonhos? Colocaram ele na masmorra. Na masmorra tinha um copeiro e tinha um padeiro. José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou. Por quê? Porque entraram na esfera de sonhos proféticos de... A Bíblia diz que quando Deus tomou Miriam para dançar numa dança profética, porque ela era a profetisa, a Bíblia diz que 300.000 mulheres também começaram a dançar profeticamente, porque estavam na esfera de... Com quem você anda? Na esfera de quem você se move? Porque se existe alguém que carrega um ministério apostólico, já existe uma esfera de atuação apostólica aqui. Se existe alguém que foi entregue ao ministério pastoral, já existe uma esfera pastoral aqui. Se alguém foi entregue ao ministério evangelístico, já existe uma esfera evangelística aqui. Se alguém foi entregue ao ministério de mestre, já existe uma esfera de ensino profundo da palavra aqui. E se alguém foi entregue a uma esfera de atuação profética, já existe uma esfera profética aqui. E se já existe uma esfera profética aqui, eu e você estamos prontos para acessar. Estamos prontos para acessar. Estamos prontos para acessar. Estamos prontos para acessar. Deus autorizará você viver o que quem está do teu lado foi habilitado para viver. E derrece aquela palha. Hoje Deus vai ativar a sua esfera. Hoje Deus vai ativar a sua esfera. Hoje Deus vai ativar nessa casa o profético. Hoje Deus vai ativar nessa casa o profético. Hoje Deus vai ativar nesta casa o profético, diz o céu. Diga eu creio. E quando Deus ativa o profético, quando Deus ativa o profético tem 7 funções no mundo espiritual. Quantas funções? Vocês perguntam para mim, a primeira, e eu falo. Aí vocês falam, a segunda, e eu falo, tá bom. O profético tem 7 funções. Só o profético consegue recuperar tudo aquilo que em algum momento ficou perdido. Durante a caminhada a gente vai perdendo muita coisa. Só o ministério profético recupera o que foi perdido. Nossa, eu tinha uma unção, eu tinha uma graça, o profético traz de volta. O profético recupera. Olha para quem está perto de você e diga assim: essa noite, o que perdido foi, será recuperado nos próximos minutos. O profético tem uma segunda função: trazer de volta as exigências, os princípios e as tradições do nosso amado.
Deus tem exigências, Deus tem princípios, Deus tem preceitos, e só o profético consegue trazer de volta tudo isso. O profético tem uma terceira função, ter uma aliança com a tradição do céu, para confrontar uma cultura da terra. Só o profético faz uma aliança com uma tradição do céu, para confrontar uma cultura da... O profético tem mais outra função. O profético alimenta, o profético nutre, o profético faz surgir na consciência de pessoas uma percepção alternativa, já de uma consciência existente, por ser influenciada por uma cultura dominante que está presente ao nosso redor. E pastor, isso ficou mais complicado, eu não entendi. Escuta, existe uma cultura satânica que está dominando essa geração, sim ou não? O profético consegue trazer nessa consciência que já está dominada uma percepção alternativa. E além de trazer uma percepção alternativa para essa geração que já está com uma consciência dominada, o profético ainda nutre, alimenta e faz surgir uma nova ótica sobre esta geração. Então dizer que essa geração está perdida é só para quem ainda não acredita no ministério. O ministério profético tem mais uma função. Só o ministério profético pode ser chamado de reacionário. Olha para quem está perto de você e diga assim: o profético não é revolucionário. Obrigado, gente. Não é revolucionário, é reacionário. O que é uma pessoa revolucionária? É uma pessoa que se levanta contra um regime. Agora, o que é uma pessoa reacionária? É uma pessoa que nasceu para defender uma cultura que já existe. O profético não se levanta contra nada. O profético defende algo que já existe há 6.000 anos atrás. Então, quando você tem na igreja um ministério, você não tem uma galera que ataca, uma galera que confronta. Você tem uma galera que defende princípios, preceitos, valores, tradições, uma cultura do céu. O profético tem mais uma função. O profético tem a capacidade de levar todas as coisas ao pleno propósito de Deus. Só o profético vai conseguir pegar o que está acontecendo e adicionar no propósito de Deus. Nenhum outro ministério consegue adicionar ao propósito de Deus algo senão o profético. Existe um pleno propósito de Deus nesse mês de julho. Então, como exemplo, como eu sou profeta, eu vou pegar o pastor e eu vou adicionar você nesse propósito de Deus nesse mês de julho. Só o profético adiciona algo ao pleno propósito de Deus. Então, ter amizade com alguém que é ter alguém que vai te adicionar ao pleno propósito de Deus a hora que ele quiser. É tipo aquele administrador de um grupo que vai adicionando. O profeta, ele adiciona qualquer coisa ao pleno propósito. O profético tem mais uma função. Ele consegue trazer todas as coisas a um ponto de vista espiritual. O profético nunca vai encarar as coisas como algo natural. O profético sempre vai arrumar uma forma de ter uma ótica. Por quê? Porque o mundo espiritual se sobrepõe ao físico. Tudo que é físico sofre uma influência espiritual. Até porque todo espírito sem corpo é um espírito sem autoridade legal. A Bíblia diz que a terra Deus deu aos homens, mas os céus são os céus do Senhor. Então, se a terra Deus deu aos homens, o espírito não tem autoridade na terra se ele não tiver um corpo. Todo espírito sem um corpo é um espírito ilegal. Então, se todo espírito precisa de um corpo para ter legalidade na terra, a pergunta que não se cala é: você vem emprestando o seu corpo para quem? Diga comigo: Senhor, me ajuda.
Gente, eu ainda tenho tanta coisa para falar. É porque é um seminário, né, de 70 horas. Mas enfim, disseram que eu posso ir até as 3 da manhã. Calma. A galera que é profeta já querendo tacar pedra já. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus tem mais. Só quem é dado a um ministério entende as 7 dimensões, que eu já falei aqui, entende as camadas de governo. E as camadas de governo, elas fazem parte de um governo. Efésios 1:3. Quem é a criança que falou que ia embora? Quem que foi? Quem que foi a criança que falou, vamos embora? Eu ouvi uma criança falando, gente. Aqui, ó. Bendito é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as... Quantas bênçãos? Lê lá, quantas bênçãos? Só que as bênçãos elas são... E elas estão onde? No Mato Grosso? Cuiabá? Onde elas estão? E os lugares celestiais ficam onde? Em um governo espiritual, em camadas de governo. Lá, todas as bênçãos já foram liberadas. Se todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais, você quer uma bênção? Entra e pega. Agora, como é que você vai entrar aí, se ninguém ensina? Mateus capítulo de número 3, verso 2, um rapaz começa a gritar no deserto: está chegando o reino! Está chegando! A primeira vez que a gente ouve falar do reino. Está chegando! O que é o reino? É um governo espiritual de Deus. É um governo espiritual de... Agora o governo espiritual de Satanás a gente chama do quê? Império das trevas. Quando eu falo de um governo espiritual que é Satanás que gerencia, é império das... Quando eu falo de um governo espiritual que é Deus que gerencia, eu chamo de reino de Deus. O primeiro a falar de um reino é João Batista em Mateus 3:2. Está chegando o reino, está chegando o reino, está chegando o reino. Aí começam a perguntar para ele: você é a reencarnação de Elias? Ele disse não. Você é profeta? Ele disse não. Todas as vezes que Deus levantar alguém, essa pessoa vai ter que aprender a dizer mais quem ela não é do que quem ela é. Você é a reencarnação? Não sou. Você é profeta? Não. Quem é você? Eu sou só uma voz de quem está gritando lá no deserto. E quem estava gritando lá no deserto era o TikTok, era o YouTube, era a TV Casé. Quem estava gritando lá no deserto era o Espírito. E esse Espírito, para ser ouvido, ele precisava de uma... E quem emprestou a voz? E João Batista só conseguiu emprestar a voz dele para um espírito porque ele era sensível espiritualmente ou não? Sim ou não? E ele vivia essa sensibilidade espiritual porque havia aberto um propósito de mel e garfã. Está chegando o reino, tá. No capítulo 4, verso 17, Jesus chegou e diz: o reino chegou. E a hora que Jesus diz o reino, acabou. Agora o governo espiritual já estava na terra. E se o governo espiritual já estava Agora você entende porque em Mateus 16, verso 19, Jesus olha para Pedro e diz: você é Pedro, você é pedrisco, você é pedregulho, você é fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, agora Jesus está falando dele, você é Pedro, pedregulho, pedrisco, fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, sobre esta pedra eu edificarei a minha, e as portas do inferno não, porque para a minha igreja eu darei as chaves do reino, eu darei as chaves do reino, eu darei as chaves do... As portas do inferno não, porque para a igreja eu darei as... do reino, as chaves do... Chaves, está no plural, não no singular. Isso significa que são mais de duas, pequenino. Quem entendeu essa parte, diga amém. Vamos ver se entendeu mesmo, eu vou fazer uma pergunta. O inferno tem as... Agora vai ficar silêncio. Agora vai ficar offline. O inferno tem as... E você que ficou quieto, conversa com o coleguinha aí. O inferno tem as portas, mas a igreja tem as... Alguém compra um carro sem chave? Alguém compra um apartamento sem chave? Escuta, Satanás, você só tem as... Essa igreja tem as...
Então, aonde o inferno abrir uma porta, essa igreja vai lá e fecha. Aonde o inferno fechar uma porta, essa igreja vai lá e abre. Nós temos as chaves, nós temos as chaves, nós temos as chaves, nós temos as chaves, nós temos as chaves. Chaves de um governo espiritual, chaves de um reino, chaves de um mundo invisível. Diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. E por conta de nós termos essas, Jesus diz que tudo que a gente ligar na terra, Ele liga no. Tudo que a gente desligar na terra, Ele liga no. Essa é a raiva do diabo para a gente não se encontrar. Porque quando a gente se encontra, eu e você sabemos que nós temos e a gente desliga e liga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Eu não sei o que você veio ligar, mas eu sei o que eu vim ligar aqui essa noite. Eu não sei o que você veio desligar, mas eu sei o que eu vim desligar aqui essa noite. Você tem chaves, vamos ligar a vitória, o sucesso, o avivamento, o resgate, a restituição, o triunfo. Vamos desligar a queda, a perda, a derrota, a escassez, a miséria, o fracasso. A igreja tem o poder de ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. Lucas, capítulo de número 8, verso 9 e 10. Os discípulos chegam até Jesus e dizem: por que a tua mensagem é nesse nível? Por que a tua pregação ela está nessa dimensão? Jesus diz: para que muitos vendo não enxerguem, muitos ouvindo não entendam, porque os mistérios do meu reino eu não revelo para qualquer um. Mundo espiritual não é para qualquer um, tá? Tem uma galera que vai sair desse culto e vai dizer: nossa, que pastor louco, que louco. Escuta, as coisas espirituais para quem é carnal é loucura, mas para quem é sensível é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. O governo espiritual não é um apelo. Quem quer entrar no mundo espiritual, vem aqui. A pergunta não é se você quer experimentar o reino, o que você é capaz de abrir mão, renunciar para experimentar. Em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, os discípulos perguntam: onde está esse reino? Está lá, está ali. Jesus diz: está entre vocês. Se vocês estiverem juntos, esse governo espiritual é imediatamente ativado. Por isso que o diabo faz de tudo para a gente não se reunir. Mais uma vez, o inferno perdeu. Olha nós aqui. E esse reino vai ser ativado agora. 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 Diga comigo, eu creio. Só que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo de número 18, verso 36, Jesus abre a boca e diz: só quero que vocês saibam que o meu reino não é deste. Vocês conhecem esse versículo? O meu reino não é deste. Esse reino não é visível, esse reino é invisível. Colossenses 2,16. Nele acreditamos que todas as coisas foram criadas, as visíveis e as. Esse reino é invisível, esse reino é espiritual. Desse reino nós temos as chaves, e esse reino não é deste. De novo, esse reino é invisível, esse reino é espiritual. Desse reino a gente tem as chaves, mas esse reino não é deste. Então se este reino que não é deste, nós temos para usar essas, nós precisamos sair deste. E só tem uma forma de nós usarmos essas. Coloca a primeira carta de Coríntios para mim, capítulo 13, verso 11. Se eu der a chave de um carro para essa criança, ele liga o carro? Se eu der a chave de um apartamento, ele abre o apartamento? Não. Mas tem uma mãozinha que pega a chave. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cresci, quando eu alcancei o nível de maturidade, eu deixei as coisas de menino. Que adianta eu e você termos mas ainda na igreja a gente se comporta como. A pergunta não é se você tem a pergunta é: você quer crescer?
Qualquer coisa sai da escala, qualquer coisa sai do grupo de WhatsApp. Você não tem vergonha, irmã? 40 anos na cara ainda, essa molecote, essa meninona. Olha para quem está perto de você e diga assim: é tempo de crescer. Não adianta ter chaves se não tem maturidade para usar. Colossenses capítulo de número 1, verso 13. Depois que nós temos um encontro com Jesus, Ele nos transporta do império das trevas e nos coloca dentro desse reino. Disfarça, mas olha para quem está do teu lado e vê se ele ou ela tem cara de quem foi transportado, ou se ainda tem todos os trejeitos de quem pertence ao império de trevas. Porque se quem está do teu lado foi transportado para um reino, esse reino é invisível, esse reino é espiritual. Romanos 14:17, não é prazer carnal. E desse reino quem está do teu lado tem as chaves para ele ligar a tua vitória, o teu sucesso, o teu triunfo, é agora. Pastor, e como eu acesso esse reino? Se tornando sensível espiritualmente. E como eu me torno sensível espiritualmente? Através de uma intimidade com Deus. E como eu tenho uma intimidade com Deus? Através da oração. Deus não tem prediletos, Deus tem íntimos. E o que determina o teu nível de intimidade com Deus é o tempo que você gasta com Ele por dia. No capítulo 5 de Lucas, Jesus ensina a importância da oração. No capítulo 9 de Lucas, Jesus dá exemplo, praticando a oração. Em Marcos 1,35, Jesus está orando de manhã. Em Mateus 14:23, Jesus está orando à tarde. Em Lucas 6:12, Jesus está orando à noite. No verso 13, ele está orando de madrugada. E você? E você quer rodar aqui? Vai rodar na tua casa, irmã. Não ora, quer rodar aqui? Qual foi a última vez que você fez um jejum de 12 horas? Qual foi a última vez que você fez um jejum de 48 horas? O Senhor olhou para Pedro, Tiago e João e disse: vocês não oram nem uma hora, como se orar uma hora é um mínimo para quem diz que é evangélico, crente tipo gospel. Daniel 6, verso 10, com 14 anos, ele separava 3 momentos no dia para orar. Você tem 40 e não ora. Hoje eu vou ser arrebatado. Aqui não, carne pura. Vai orar, irmã. Quer ter o seu nível espiritual aumentado? Quer alcançar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta? Vai orar. Não tem como eu e você acessarmos o profético sem termos uma vida de jejum e Daniel 10. Daniel precisa de uma vitória. E a hora que ele percebe que ele precisa de uma, ele dobra o joelho para orar. A hora que ele dobra o joelho para orar, Deus olha para um anjo e diz: leva a vitória dele. O anjo está descendo. A hora que o anjo entra no terceiro, você sabe que são 4 céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. É plural, não é céu, não é céu, é céus, porque são 4. O primeiro céu é aquele que, se você for na avenida, você olha, é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão os planetas, a órbita. O terceiro céu é onde tem as reuniões espirituais, é o terceiro. Lá no livro de Jó, Deus fazendo uma reunião espiritual e de repente Satanás aparece. Satanás não entrou no quarto céu, ele foi expulso. Apocalipse 12, ele está no terceiro, ele está quietinho lá no fundo na reunião. Quem foi cutucar ele? Deus. Porque Deus tem um fogo cerrado no peito que não dá descanso. Deus vai lá e faz assim: Sassá, você por aqui? Eu estou aqui. De onde você vem? Venho de rodear a terra e passear por ela. A conversa poderia ter acabado aí. Mas Deus faz o quê? Cutuca. Tu tem visto o meu servo Jó? Pô, o cara tinha família, tinha 10 filhos para cuidar. Você sabe o que é isso? Um monte de empregado com RH para demitir. Tu tem visto o meu servo Jó? Fiel, íntegro, temente e se desvia do mal? Claro! Nome nunca foi para o Serasa. Não sabe o que é atrasar um boleto.
nunca precisou do SUS, SUS, tem plano de saúde. É claro, ele é tudo isso porque ele tem interesse, não amor. Então desce e toca em tudo. Como assim, gente? O cara estava na dele. Desce e toca em tudo que ele tem. Papela, o homem da casa. Então, desce e toca. Gente, o homem passa o diabo na terra porque o nome dele entrou numa briga com Deus, com o diabo no céu. A primeira profecia que eu não gosto de ouvir, se você tiver ela, para mim engole, vai embora para tua casa, não entrega. Primeira profecia que eu não gosto de ouvir é: prepara as malas. Pô, estou preparando as malas já há décadas. As minhas malas eu nem guardo mais, elas ficam abertas na sala, eu só tiro uma, coloco outra. Esses dias eu tive um pesadelo com uma mala internacional, corri atrás de mim no aeroporto falando palavrão, aquela mala imunda. Acordei todo só, não entrega. Segunda profecia que eu não gosto é: seu nome está sendo comentado, não vai comentar nada. Pô, o nome de Jeová vai comentar, o céu da desgraça, 10 questões da cá, perdeu tudo, que o nome dele falou, não, aí o seu nome está sendo falado, não está nada, o nome é do apóstolo Júnior que está sendo falado, o meu não. Pô, já está puxado para mim na terra, vai nomes no céu. Esse dia eu estava orando, aproveitando, falei: Deus, me esquece, se rolar qualquer briga aí, me esquece, lembra o nome do Acácio, meu não. Gente, está muito puxado para a gente está sendo comentado no céu, em reunião espiritual. Olha para quem está perto de você e diga assim: o preço que ele paga na terra é por conta de uma batalha espiritual no céu. Enfim, a hora que o anjo desce do quarto céu e ele entra no terceiro céu tem o quê? O principado da Pérsia. E o principado da Pérsia faz o quê? Segura o anjo que estava com a vitória de Daniel. Você sabe o que é principado, né? Principado, potestade, hoste, região de maldade. Eu acho tão engraçado quando eu vejo um pregador dizendo: ai, lá na tua casa tem um principado. Ai, naquela irmã tem um irmão. Não tem essa. Principado, ele gerencia um estado ou uma nação. Não tem uma casa. A casa não, nem potestade, é uma hoste. E olhe lá, é uma legião só. Principado, ele entra em briga de estados, nações. O principado da Grécia segura o anjo. A hora que segura o anjo, Daniel continua orando. 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20. Deus percebeu que Daniel não ia parar de ir. Aí o Senhor dá um toque para quem? Para Miguel. Gente, aí muda tudo. Que você sabe que o inferno borra de medo de Miguel. Você sabe por quê, né? O arcanjo Miguel foi criado exatamente na treta que Deus teve com Satanás. Porque como já foi falado hoje de manhã, quando o Senhor fez Satanás, ele era um querubim perfeito. Um querubim? A Bíblia diz que ele era um querubim perfeito em todos os seus caminhos. Tem teólogos que diz que ele fazia 8 vozes ao mesmo tempo, e em cada asa dele tinha uma harpa. Ao mesmo tempo que ele cantava com 8 vozes, ele tocava para... Ele era um fenômeno. E aí Deus fez um jardim do Éden para ele, porque tem 2 jardins do Éden, o vegetal e o mineral. O mineral foi feito para ele na terra. Então ele gerava uma adoração para Deus aqui na terra que subia para o céu. Só que a hora que ele chegou lá no céu, ele viu o quê? Que ao redor do trono tinham os seres viventes. Embaixo do trono, os querubins. Ele mais abaixo porque estava na terra. Acima do trono, os serafins. A hora que ele viu acima do trono ele falou: não, eu preciso estabelecer o meu trono acima dessa serafenzaiada. Então a inveja dele nem foi tanto de Deus, foi dos serafins que ainda estavam acima do... Sabe o que ele disse? Subirei ao céu. Por que subirei ao céu? Porque ele não estava, ele estava na terra. Subirei ao céu, estabelecerei o meu trono acima do de Deus, e serei igual a Deus. Serei igual a... Só que Deus se levanta do trono e pergunta: quem será igual a mim? A hora que Deus pergunta, essa frase vira um anjo. E quem é esse anjo? Miguel, que significa: quem será igual a Deus? Quem será igual a mim? Aparece Miguel. Vem. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, estava grávida com ânsias e dores de parto para dar. Viu outro grande sinal do céu, um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, só cada rosto. Houve batalha no céu, Miguel, o seu anjo batalha. A hora que Miguel é acionado, ele entra no terceiro céu, olha para o anjo que está com a vitória de Daniel e disse: desce, que eu assumo agora. O anjo desce rasgando, segundo céu, primeiro céu, desceu na terra, olhou para o Dani e disse: Dani,
A gente chega nesse horário da mensagem, a gente pegou a intimidade com um profeta que nunca conheceu na vida. Dani, desde o primeiro dia que você começou sua bênção já foi liberada. Mas está ocorrendo no céu uma batalha espiritual tão grande, que se você não tivesse continuado por 21 dias o Senhor não tinha dado ordem e eu não teria descido. Você está entendendo? Aí tem irmão que vem na igreja e diz assim: eu não sei porque minha vitória não desce, eu estou orando, pastor, há 7 dias. 17? Não, já estou 12 dias em oração. 12? O que você fumou? Pô, Daniel, que orava 3 vezes por dia, 21. Você, que chama Derlei, é com D, mas não é Daniel. Olha para quem está perto de você e diga assim: se a vitória dele não tivesse descido, olha aqui para mim, ele teria parado de orar? Ele teria parado de orar? Porque você parou. Por que você parou? Porque eu já estava orando há 7, 12, irmã. Ela estava orando há 20, irmã. Estava orando há 40, irmão. Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A hora que ele terminou de entregar a vitória para Daniel, ele disse: Daniel, agora eu preciso voltar, porque a hora que eu estava saindo, o principado da Grécia entrou em contato com o principado da Pérsia entrou em contato com o principado da Grécia. Agora são 2 principados, tem uma batalha, não sabe como vai acabar, preciso voltar, tchau, fui. Às vezes essa batalha está ativa até agora. A Bíblia não disse que acabou. Se Daniel não tivesse perseverado a vitória dele teria ficado retida, sim ou não? Você tem noção de quanta coisa de Deus na tua vida está retida? Por quê? Porque você não ora, amada. Você não ora, queridona. Você não ora, irmão. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que quando o profético ele é ativado, tudo aquilo que durante anos estava retido, travado, bloqueado, começa a ser liberado. Há uma esfera de atuação profética aqui. Há um ambiente profético aqui. Há 7 dimensões ativas aqui. E tem camadas de governo aqui prontas para que eu e você acesse e se aproprie e tome posse de tudo aquilo que já foi liberado. Pastor, o que eu faço? Você tem as chaves. Se coloca de pé.